Hoje a gente vai ler o fim da introdução, capítulo 9. Enquanto você vai localizando, eu comentei que é o fim da introdução. Normalmente do capítulo 1 ao 9, a maioria dos estudiosos entende que isso faz parte de um grande bloco, onde ele vai nos preparando para entrar nos provérbios que iniciam ali no capítulo 10. Mas nessa introdução ele já nos ensina muitas coisas, já traz muitos ensinamentos práticos para a nossa vida. E você observa muito desses ensinamentos ali a partir do capítulo 3, com várias orientações. No capítulo 4, no capítulo 6, que nós vimos na semana passada. Depois ele vai trazer algumas advertências sobre algumas posturas. E no capítulo 8 e 9 ele vem fechando essa introdução, te desafiando a tomar uma decisão se você vai seguir para o capítulo 10 em diante ou se você vai parar por aqui. Então vamos lá para a nossa leitura do capítulo 9. Diz assim, eu leio aqui na versão NVI. A sabedoria construiu a sua casa, ergueu suas 7 colunas. Matou animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites, desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixai a insensatez, e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreendas o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Até aqui a nossa leitura. Que Deus fale conosco através da sua palavra. Como eu comentei, o capítulo 9, ele está bem ligado ali com os 3 últimos capítulos, principalmente com o capítulo 8, o finzinho dessa grande introdução. No capítulo 8, a gente tem um grande discurso a respeito de uma personagem que já apareceu lá no início, que é a sabedoria. Aquela mulher jovem, mas que recolheu muitos ensinamentos, muito conhecimento, e ela está disposta a compartilhar disso. Nada mais, nada menos do que a sabedoria do próprio Deus. No capítulo 9, a sabedoria, falando dela mesma, disse que quem a fez foi Deus, desde toda a eternidade. Ou seja, o conhecimento de Deus, o bom senso de como tocar a vida, a forma como nós devemos nos comportar em todos os ambientes onde nós estamos, essa sabedoria divina existe desde sempre. E Deus está tornando isso disponível aos seres humanos, tornando isso disponível à sua criação. E essa personagem sabedoria começa a se colocar à disposição para essas pessoas, desde o início do livro. E aqui, depois de vários ensinamentos, ela vai dar um desfecho, falando que as matrículas estão abertas. Você pode se matricular em um dos 2 famosos cursos da vida. Para pensar a respeito dessa matrícula, a gente tem que lembrar que a nossa vida ela é feita de decisões, de escolhas. Nós sempre fazemos escolhas.
Você pode até pensar em não fazer uma escolha, mas ao tomar essa atitude, ao tomar essa postura, você acabou de fazer essa escolha. Por exemplo, você pode estar em dúvida se você vai fazer o curso de engenharia ou se você vai fazer o curso de pedagogia. Eu estou na dúvida entre esses dois cursos, mas a inscrição vai só até o último dia de agosto. Então você está na dúvida, eu vou escolher curso A ou curso B. E enquanto você vai pensando, se você toma ou não toma a sua decisão, quando chega o dia 1º de setembro, você não escolheu nenhum curso nem outro. Mas você já fez sua escolha. A escolha é que você não vai fazer vestibular. A vida é assim com tudo. Você pode, por exemplo, receber um ultimato do chefe do trabalho e falar assim, você vai ter que mudar de postura, não pode mais se atrasar. E você vai para casa naquele dia pensando, não, eu tenho que corrigir essa postura minha. Será que amanhã eu vou acordar mais cedo? Enquanto você pensa nisso, já chegou às 2 da manhã e você pegou no sono muito pesado, não ouviu o despertador e atrasou de novo para o trabalho. Falou, nossa, nem consegui tomar a decisão se eu iria mudar de postura. Não, você já tomou sua decisão. Você optou por não. A nossa vida sempre é feita de escolhas. Algumas vezes nós a fazemos de forma intencional, racional, a gente pensa a respeito delas. Outras vezes elas são tomadas por nós, ou são tomadas pela nossa falta de postura. Eu não adotei uma postura, eu não tomei essa decisão, então automaticamente a minha vida vai sendo conduzida para uma decisão. Se você não opta em se preparar para ter uma profissão, alguma coisa, fazer uma profissão, a sua vida vai ser conduzida para te levar para algum caminho. São escolhas que a gente toma consciente ou inconscientemente para a nossa vida. Sempre fazemos escolhas. E aqui no capítulo 9, o sábio ele vai falar para a gente que a nossa vida sempre está diante dessas duas escolhas. São duas matrículas que nós somos convidados a fazer. Uma na escola da sabedoria e a outra na escola da insensatez. A gente sempre está sendo apresentado diante dessas duas escolas. E para pensar sobre isso, ele traz para a gente uma ilustração muito legal, traz isso de uma forma muito poética, mostrando para a gente dois ambientes de como funcionam essas escolas. A primeira delas é a escola da sabedoria. A escola da sabedoria ela é muito legal, ela é muito bonita, ela nos lembra muito Gênesis 1, e você já vai ver o porquê disso. Se você vê a descrição, ela fala assim, no capítulo 9, a partir do versículo 1, a sabedoria construiu a sua casa, olha como que é essa mulher, ela construiu a sua própria casa, ergueu suas 7 colunas, ou seja, estabeleceu ali os pilares para transformar aquela casa num lugar seguro, a qualquer adversidade de tempo, qualquer problema. Ela matou os animais para preparar uma grande refeição, ela preparou o seu próprio vinho, ela montou a mesa, deixou ali tudo preparadinho. O que você imagina dessa mulher? Quais características você vê nela? Me fala aí. Ela é esforçada. Pensa bem, construiu a própria casa, edificou tudo. Ela pediu para alguém matar os animais para ela? Deixa que eu resolvo. Ela foi lá, matou os animais, preparou o banquete, preparou a mesa. Vocês conseguem ver que ela ela se atenta aos detalhes? Sabe quando você vai ter uma refeição em algum lugar, na casa de alguém, quando você chega lá, a mesa já está posta? A sensação que a gente tem é assim, essa pessoa está me esperando mesmo, né? Tipo, ela já estava me esperando, estava tudo prontinho, né? Parece que ela pensou em mim antes de eu chegar. Essa mulher, ela é dedicada, ela é focada, ela é organizada. As coisas delas estão bem definidas. Ela parece uma mulher preguiçosa que a gente viu no capítulo 6? Não. Tem cara de tudo, menos de preguiça. Sair para matar o animal, preparar tudo. Não, gente, ela é uma mulher que está dentro de uma ordem, de uma organização, sistematização, cuidando dos detalhes. Eu imagino a casa dela toda organizadinha, tudo no seu lugar, tudo muito legal, muito bonito. Um ambiente gostoso de se estar. Por que isso nos lembra Gênesis 1? Porque essa ordem que a sabedoria apresenta, não apenas nesse capítulo, mas os demais, nos lembra o Deus que traz ordem ao caos no capítulo 1. Que olha para a terra sem forma e vazia e com toda a sua sabedoria e o seu poder
vai trazendo forma, ordem, estação, separando luz de trevas, água de terra, cuidando dos detalhes. É essa sabedoria que está presente na criação do mundo, como nos mostra no capítulo 8. Então essa mulher, ela é toda detalhista, ela segue as recomendações que ela mesma passou nos capítulos anteriores. E ela trabalha muito bem com a equipe, porque ela tem uma equipe de mulheres que estão junto com elas. Ela dá orientação para elas, enviou suas servas para fazerem convites, que vão desde o ponto mais alto da cidade até o restante da cidade. Ela está convidando para participar do seu curso a respeito de como viver a vida, e esse convite está para as pessoas que têm muito poder aquisitivo, pouco poder aquisitivo. Pessoas que foram educadas nos colégios mais tops da época e pessoas que nem tiveram oportunidade de entrar nos colégios. Ela está se colocando à disponibilidade de todos. Qualquer pessoa. E ela até lista, fala, aos inexperientes. Olha, eu até queria ter aula contigo, mas eu não tive uma aula de introdução à sabedoria, eu vou ficar perdido. Não, aos inexperientes. Vem, eu tenho didática, eu sei ensinar, fica tranquilo. Eu vou te passar o processo de como viver uma vida com a sabedoria. A gente tem essa primeira descrição. E tem uma frase dela que vai ser repetida pela escola rival. Quando ela vai fazer o seu convite, ela está orientando, né? Venham todos os inexperientes. E aos que não têm bom senso, ela orienta. Venham comer da minha comida, beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez. Deixem a insensatez e venham estar comigo. Bom, por que eles deveriam deixar a insensatez? É aí que nós vamos para a nossa segunda personagem, que está alguns versículos para frente. Nós temos 4 blocos aqui nesse capítulo 9. O primeiro bloco abre com a sabedoria sendo apresentada. O último bloco nós temos a insensatez sendo apresentada. E no meio nós temos o perfil que vai definir em qual escola nós já estamos matriculados. Então, no final tem um teste prático para a gente aí. Mas vamos dar uma olhada na proposta da insensatez, a concorrente aí, que se apresenta como uma alternativa para a sabedoria. A insensatez tem algumas características. O texto fala no versículo 13 que ela é pura exibição, sedução e ignorância. É o combo da destruição, né? Tudo que alguém não deveria ter, né? Ou seja, ela é exibicionista, gosta de ser vista, ela consegue conquistar as pessoas, ela atrai as pessoas para perto dela, com todo o seu charme, com toda a sua beleza, com toda a sua sedução, mas ela é pura ignorância. Ela não sabe de nada. Ela não tem muito conteúdo para passar. E quando vai trabalhar a respeito da sua forma de conduzir a sua aula, olha o contraste entre a sabedoria e a insensata. De onde que ela anuncia a sua aula? O que ela está fazendo ali, no versículo 14? Qual foi todo o trabalho que a insensata teve para ministrar o seu curso? Chegou na frente da porta da casa, botou uma cadeira, sentou e falou com quem passava. Isso parece para vocês alguém super dedicado, empolgado, que não vê a hora de trabalhar? Ou parece alguém que a gente viu no capítulo 6, que é o tal do preguiçoso, né? Alguém que não está disposto a muito esforço para fazer alguma coisa. O mais simples é melhor. Coloco a minha cadeira aqui, sento e falo. Se alguém me ouvir e quiser chegar, chegou. Não estou preocupado de me esforçar demais. Se a sabedoria é exatamente o exemplo do que deve ser feito, que a gente viu desde o capítulo 1 até o capítulo 9, a insensatez vai mostrar para a gente que é exatamente o contrário. Os maus exemplos que também são citados nesse intervalo de 1 a 9, personificado nessa mulher, na insensatez. Mas ela tem uma característica que é complicada, que também nos lembra de Gênesis, mas agora no capítulo 3, a sedução. Ela consegue atrair pessoas para estarem junto com elas. O currículo dela na faculdade é muito mais leve, é tudo muito mais simples, é tudo muito mais divertido. O que nos lembra da serpente, lá em Gênesis, no capítulo 3, que chega para Adão e Eva e os seduz com meias verdades. Não é bem assim.
é diferente, é mais leve, é mais fácil, não é perigoso, pode ser tudo bem melhor do que vocês estão imaginando. Essa é a insensatez. Embora não tenha conteúdo que some na vida da pessoa, ela consegue atrair pessoas para ouvi-la, para ouvir o nada que ela tem para ensinar. Mas vem as consequências de uma e da outra. O texto fala que se você está junto com a sabedoria, essa postura vai adicionar anos de vida a você, ou seja, você vai viver melhor, você vai viver mais, as coisas boas vão acontecer. Mas no fim do capítulo 9, se você se matriculou na escola da insensatez, você não sabe, eles nem imaginam, né? Porque você está ali só pela alegria, só porque as coisas estão mais fáceis, e eles estão caminhando para onde estão os espíritos da morte, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Esse estilo de vida proposta por ela é um estilo de vida que vai levar à morte, à autodestruição e até mesmo à destruição de quem estiver por perto. Mas por que alguém optaria em se matricular na escola da sedução, da insensatez, no lugar de se matricular na escola da sabedoria? Porque se você demora para tomar a sua decisão, se você não adota uma postura, o prazo vai andando e quando você menos percebe, você já está matriculado na escola da insensatez. Porque o que ela vai oferecer, o convite dela é aquele convite de, olha, vem que vai ser divertido. Enquanto o outro está oferecendo um banquete, o que eu tenho para oferecer é pão e água. Não é nenhum animal, né? Não é nenhum churrasco igual a outra está oferecendo. Eu tenho pão e água, mas o meu pão e a minha água não é qualquer pão, não é qualquer água. São deliciosos. Ela mostra que as coisas ruins que ela tem para oferecer, de uma certa forma, são coisas boas, se você olhar com bastante cuidado. Ela fala assim, olha, a água roubada, ela é mais doce, ela é mais gostosa. E esse pão que a gente come escondido, nossa, é muito mais saboroso. Eu me lembro de uma música que eu ouvia quando era adolescente, que passava na Malhação, que era lema da adolescência, pelo menos na minha época, mas parece que foi da humanidade durante muito tempo. Onde ele dizia na música que escondido é bem melhor, perigoso é divertido. É isso, não se preocupe. Olha, vai ser muito bom, ninguém vai saber. E quando ninguém sabe, é melhor ainda. A gente vai fazer coisas que ninguém diz que deve fazer. E você vai se divertir. Não vai ter regras. A gente faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer. E se quiser fazer. Esse convite da insensatez é muito sutil. E ela vai mexendo com o coração das pessoas que estão ali desatentas. E quando menos espera, já está matriculado. E é possível que eu e você, por não tomarmos o devido cuidado, venhamos a nos matricular nessa escola da insensatez, por tocar nossa vida de uma forma displicente, por não se atentar aos ensinamentos da sabedoria. Mas nem tudo está perdido, porque quando a gente viu o convite da mulher sabedoria para a gente, no capítulo 9, ela disse, orientando a gente no versículo 6, deixem a insensatez e vocês terão vida. Ou seja, se por acaso, durante um período longo ou curto, ou qualquer da sua vida, você acabou se matriculando nessa escola da insensatez, o convite da sabedoria ainda está disponível. Deixem a insensatez. Vem comigo, vai ter churrasco. Olha que convite bom. Está tudo limpo, organizado, e o conteúdo que eu tenho para a sua vida vai gerar mais vida, vai gerar transformação completa na sua vida. E aí a gente fica pensando onde nós estamos, onde eu estou matriculado, como será que atualmente está a minha vida? Será que eu estou matriculado na escola da insensatez ou da sabedoria? O teste prático está no que a gente vê escrito no versículo 7 até o versículo 9, onde ele fala a descrição de como é um sábio e de como é um insensato. Diz assim, quem corrige o zombador traz sobre si o insulto, quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreendas o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber.
A nossa vida é feita de correções, de ajustes. A gente orou confessando a Deus os nossos pecados porque nós lemos a Bíblia e a Bíblia apontou erros na nossa vida, posturas que têm que ser mudadas. Como que eu sei em qual colégio eu estou matriculado? Simples. Como você reage quando alguém vem para você e fala que você está fazendo alguma coisa errada? Você pode ter 2 tipos de reação. Você pode se sentir mal, ficar revoltado e fazer a pessoa se arrepender de vir ter te chamado a atenção. Ela falou assim, ela achou que ia somar alguma... E ela achou que ia me ensinar a viver. Quem que é ela para me ensinar a viver, né? Quem é ela para falar que o que eu estou fazendo é errado? Então a pessoa veio tentando ajudar você, corrigir uma falha na sua vida, e você é super grosso, responde de uma forma super negativa a isso. Você se recusa a ouvir o conselho de alguém que está te corrigindo. Essa postura é uma postura clássica de um aluno da insensatez. Falou, nem adianta você chamar a atenção dessas pessoas, porque quando você vai fazer isso, parece que você só traz afronta contra você mesmo. Você tenta ajudar, mas parece que faz mal para você. Você tentou ajudar o outro e fez mal para você. Mas, em contraste, quando você vai repreender o sábio, ele te ama. Ele se torna ainda mais sábio. Ele te dá ouvido ao que você está falando. Então, quando você vai chamar a atenção de alguém que está matriculado na escola da sabedoria, ele para ouvir. Ele pensa sobre aquilo. Ele te agradece por aquele feedback, né? Olha, nunca tinha reparado nisso? Eu vou pensar a respeito disso. E você que foi chamar a atenção da pessoa fica feliz porque ela te ouviu, e a pessoa que foi chamada a atenção fica feliz porque despertou para uma coisa que ela ainda não tinha pensado, para ajustar a vida e para viver de acordo com o que a sabedoria vem ensinando para a gente. E isso se reflete em todas as áreas da nossa vida. Você pode levar essas orientações de provérbios para a sua casa. Relação de pais e de filhos. Isso é bem comum, né? Com frequência os pais estão ali, né, chamando a atenção dos filhos, tá dando alguma orientação. E os filhos sempre podem ter 2 tipos de resposta. É comum, né? Mas pode acontecer dos pais, em algum momento, não fazer uma coisa legal. E os filhos, que com frequência leem a palavra de Deus, pode observar isso. Me lembro do meu irmão, quando era pequenininho, né? Meu irmão, ele lia um capítulo da Bíblia todos os dias, desde pequenininho. Então, ele crescia vendo, e aí ele viu o versículo que falava que só Deus pode ser adorado. Então, minha mãe estava assistindo TV, né? E ela falava, nossa, eu adoro esse programa. Meu irmão pequenininho, não pode. Adorar só a Deus, né? Ele não entendeu o que a minha mãe quis dizer, mas ele estava consciente do que a palavra estava ensinando. Então, ele, embora não entendeu a mensagem da minha mãe, sabia que se alguém deve ser adorado, é só Deus. E se ele encontrasse idolatria no coração dos meus pais, ele falou assim, olha, parece que alguma coisa não está legal. E a forma como os meus pais vão reagir a isso, vão dizer se eles são mais sábios ou insensatos. Você leva isso para o ambiente do trabalho, estudo, para onde você quiser. A forma como a gente reage aos feedbacks que nós recebemos das outras pessoas, vão dizer se a gente está disposto a uma mudança de comportamento ou se a gente quer viver daquele jeito, mas de qualquer jeito mesmo. E isso também se reflete para a nossa caminhada cristã. Não dá para a gente viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, com os valores do reino de Deus, sem estar disposto a ser chamado a atenção, a ser corrigido, a ser instruído. Na comunidade da fé, acontece desse jeito. Alguém que te ama dentro da igreja é alguém que vai olhar para a sua vida e, quando identificar um pecado, ela vai chegar para você e vai falar assim, meu irmão, minha irmã, isso não é legal, isso vai fazer mal para você. Na comunidade da fé, ela funciona assim. Porque a gente já viu que Deus corrige a quem ama e nós podemos demonstrar esse nosso amor pelo próximo orientando, trazendo instruções, mostrando que tem coisas que precisam ser ajustadas. E a forma como essa pessoa vai reagir a isso vai dizer para a gente em qual das 2 escolas ela está matriculada. E a forma como a gente reage quando outras pessoas vêm nos orientar, vêm nos dar um feedback, revelam para a gente aonde nós estamos matriculados. Mas não perca de vista de que sempre há oportunidade de se inscrever na escola da sabedoria.
sempre tem a oportunidade de largar a insensatez e buscar viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. As consequências de tomar essa postura, de ter essa mudança na vida, segundo o texto, é de que nós teremos mais tempo de vida, a gente vai viver melhor, a vida vai fluir melhor, a vida vai caminhar melhor. Por quê? Vai estar dentro da ordem, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Deus projetou para a gente viver. Mas fica para a gente esse alerta de não sermos displicentes, porque se a gente não marca uma data para começar, se a gente não para pensar a respeito disso, a inscrição do vestibular passa e a gente já tomou a nossa decisão. Se a gente não para reajustar a nossa vida agora, não coloca um momento para a gente iniciar essa mudança de postura, o tempo passa e a gente já adotou a nossa escolha. Então é muito importante a gente ter esse período de refletir, porque a partir daqui, se você segue lendo o capítulo 10, ele já vai começar com os ensinamentos, com os provérbios ali, versículo por versículo. É a ideia dele. Se você faz parte da insensatez, você já deixou esse livro de lado e está lendo outra coisa, está fazendo outra coisa. Agora, se você se inscreveu na Escola da Sabedoria, você vira a página e começa a ler e praticar o que você vai encontrando ali. Página a página, versículo a versículo, provérbio a provérbio, no livro dos provérbios. Mas eu quero te convidar a ter um momento junto com o Senhor agora, a se colocar diante de Deus e refletir como que tem sido a sua vida. Tente se lembrar da última vez que alguém veio falar para você que alguma coisa que você estava fazendo não estava legal. Como foi a sua resposta com relação a isso? E como você tem demonstrado seu amor pelos outros sábios, instruindo eles de que algumas coisas que eles estão fazendo não estão tão legais também. Pense um pouco a respeito disso.